O perigo do julgamento, da hipocrisia e da mentira. Meus irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho de João nos ensina lições profundas sobre o julgamento, a hipocrisia e a verdade. Ela nos confronta com a nossa própria natureza e nos chama a refletir sobre quem realmente somos diante de Deus. Uma mulher foi pega em adultério e arrastada pelos fariseus até Jesus. Eles não estavam preocupados com a justiça, com o arrependimento ou mesmo com a lei em si. Eles estavam preocupados em expor, humilhar e, acima de tudo, encontrar uma forma de condenar Jesus. Aqueles homens não queriam justiça, queriam sangue. Queriam apontar o dedo para os pecados dos outros, enquanto escondiam os seus próprios. E o que Jesus faz? Ele não entra no jogo deles. Ele se abaixa e escreve no chão. Ele nos ensina que antes de julgarmos os outros, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um, desde os mais velhos até os mais jovens, foram deixando as pedras caírem e se afastando. Porque a verdade é esta: ninguém pode se colocar como juiz absoluto da vida do outro. A hipocrisia daqueles homens foi exposta. Eles usavam a lei para condenar, mas não para restaurar. E o que Jesus faz com a mulher? Ele não aprova o pecado dela, mas também não a condena. Ele a liberta. Vai, não peque mais. Essa é a diferença entre o julgamento humano e o julgamento de Deus. O julgamento humano condena e destrói. O julgamento de Deus redime e transforma. O julgamento pode ter efeitos profundos na saúde mental e emocional de uma pessoa. Quando alguém é constantemente julgado ou vive sob o peso da crítica alheia, isso pode gerar vários problemas psicológicos como ansiedade e medo excessivo. O medo da reprovação pode levar a uma ansiedade constante. A pessoa passa a se preocupar excessivamente com o que os outros pensam, desenvolvendo insegurança e hesitação antes de tomar decisões. Isso pode levar a transtornos de ansiedade, como a fobia social, baixa autoestima e autocrítica exagerada. O julgamento pode fazer a pessoa internalizar uma visão negativa de si mesma. Ela começa a se sentir inadequada, incapaz ou inferior. Esse ciclo de autocrítica pode levar à depressão e a um sentimento constante de fracasso, sentimento de vergonha e culpa. Quando alguém é julgado, especialmente por erros do passado, pode carregar um fardo de vergonha e culpa. A vergonha pode levar ao isolamento, pois a pessoa teme ser exposta e rejeitada. A culpa excessiva pode impedir o crescimento e a mudança saudável. Isolamento social. Pessoas que sofrem julgamentos constantes podem desenvolver um medo de interações sociais. Elas evitam expor suas opiniões, sentimentos e escolhas para não serem criticadas, o que pode resultar em solidão e dificuldade de se conectar com os outros. Raiva e ressentimento. O julgamento também pode gerar ressentimento e raiva, tanto contra os que julgam quanto contra si mesmo. Isso pode levar a dificuldades em perdoar e manter relacionamentos saudáveis, além de alimentar sentimentos de vingança ou amargura. Paralisia na vida pessoal e profissional. Quando o medo do julgamento é grande, a pessoa pode deixar de buscar oportunidades, evitar desafios e desistir de seus sonhos. Ela se torna prisioneira da opinião dos outros, impedindo-se de crescer e evoluir. Depressão e perda de propósito. Se alguém se sente constantemente julgado e rejeitado, pode perder o sentido da vida, entrando em um estado depressivo. A pessoa pode desenvolver pensamentos autodestrutivos, acreditando que nunca será suficiente ou que não merece felicidade. O julgamento destrói a autoconfiança. Afeta a saúde mental e pode impedir alguém de viver plenamente. É por isso que Jesus ensinou sobre a importância da misericórdia e do amor ao próximo. Ele sabia que o julgamento condena, mas o amor transforma. Em vez de julgar, podemos escolher compreender, apoiar e ajudar o outro a crescer. Mas essa passagem não fala apenas do perigo do julgamento e da hipocrisia. Ela nos mostra também o quanto Jesus foi perseguido exatamente por dizer a verdade. Ele não buscava agradar ninguém. Ele falava o que precisava ser dito, mesmo que isso lhe custasse a vida. Os fariseus não aceitaram as palavras de Jesus porque viviam na mentira. Como ele mesmo disse,
Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Essa é uma das declarações mais duras de Jesus. Mas o que ele está dizendo? E aqueles que rejeitam a verdade de Deus se tornam escravos da mentira. E a mentira mais perigosa é aquela que nos faz acreditar que estamos certos quando estamos errados, que somos justos quando somos hipócritas, que estamos servindo a Deus quando, na verdade, estamos apenas servindo ao nosso próprio orgulho. A mentira pode ter efeitos psicológicos profundos, tanto para quem mente quanto para quem é enganado. No longo prazo, viver na mentira pode gerar diversos problemas emocionais e mentais, como ansiedade e estresse constante. Mentira exige esforço para lembrar detalhes falsos e manter a história coerente. Isso gera estresse constante, pois a pessoa teme ser descoberta. O cérebro fica em estado de alerta, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode levar à fadiga mental e problemas físicos. Culpa e conflito interno. Mesmo quando a mentira parece pequena, ela pode gerar um sentimento de culpa, especialmente se a pessoa tem valores morais fortes. Esse conflito interno pode levar a sentimentos de vergonha, baixa autoestima e até sintomas depressivos, perda de identidade e autenticidade. Quem mente com frequência pode perder a noção de quem realmente é. Isso acontece porque a pessoa cria versões diferentes de si, mesmo para diferentes contextos. Esse desajuste psicológico pode causar uma desconexão interna, levando à insatisfação com a própria vida. Deterioração dos relacionamentos. A mentira destrói a confiança. Uma vez descoberta, pode gerar ressentimento e afastamento, dificultando a reconstrução dos laços. Relacionamentos baseados em desconfiança e falsidade tendem a ser instáveis e emocionalmente desgastantes. Aumento do medo e da paranoia. O medo de ser descoberto pode levar a um estado de paranoia. Quem mente começa a desconfiar que os outros sabem a verdade, ou que também estão mentindo. Isso pode gerar insegurança constante e até comportamento defensivo ou agressivo. Comportamento vicioso e manipulador. Muitas vezes, uma mentira leva a outra para encobrir a anterior. Com o tempo, a pessoa pode se tornar manipuladora, distorcendo a realidade para se proteger. Esse comportamento pode evoluir para transtornos de personalidade, como a sociopatia, depressão e sentimento de vazio. Viver na mentira pode gerar um sentimento de vazio e desesperança. Isso acontece porque a pessoa perde a capacidade de se conectar genuinamente com os outros. A falta de autenticidade pode resultar em isolamento e sintomas depressivos. A mentira enfraquece a mente e o espírito. A verdade liberta, enquanto a mentira escraviza. Quem mente vive preso ao medo, à culpa e à desconfiança, enquanto quem escolhe a verdade constrói uma vida mais leve e plena. Assim como Jesus ensinou, a verdade não é apenas um princípio moral, mas também um caminho para a paz interior e a saúde mental. Verdade incomoda. A verdade confronta. E foi por isso que tentaram matar Jesus. Quando ele disse, antes de Abraão nascer, eu sou, ele estava afirmando sua divindade. Ele estava dizendo, eu sou Deus. E o que fizeram? Pegaram pedras para matá-lo. Hoje não pegamos pedras físicas, mas quantas vezes apedrejamos uns aos outros com nossas palavras, julgamentos e hipocrisias? Quantas vezes agimos como os fariseus, prontos para condenar, mas sem olhar para os nossos próprios pecados? Jesus nos ensina que só há um caminho para a verdadeira liberdade. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A hipocrisia pode gerar sérios danos psicológicos, tanto para quem a pratica quanto para quem convive com ela. Esse comportamento contraditório, no qual a pessoa exige algo dos outros, mas não segue os mesmos princípios, causa conflitos internos e externos, afetando a saúde mental e emocional. Conflito interno e desgaste emocional. Quando alguém age de forma hipócrita, vive um constante dilema interno. A mente precisa justificar atitudes incoerentes, o que gera estresse e ansiedade. Esse conflito pode levar a sentimentos de culpa e até crises existenciais. Perda de identidade e autenticidade.
A hipocrisia obriga a pessoa a viver uma máscara, escondendo sua verdadeira personalidade. Com o tempo, ela pode perder a noção de quem realmente é, resultando em um vazio existencial e baixa autoestima. Aumento da ansiedade e medo da exposição. O medo de ser descoberto como hipócrita pode gerar ansiedade constante. E a pessoa passa a evitar situações em que possa ser desmascarada, tornando-se paranoica e defensiva. Relacionamentos superficiais e falsidade. A hipocrisia prejudica relacionamentos, pois os outros percebem a falta de sinceridade. Isso gera desconfiança, afastamento e conexões superficiais, onde ninguém se sente realmente seguro para ser autêntico. Orgulho e auto-engano. Muitos hipócritas se convencem de que estão certos e desenvolvem um senso de superioridade. Esse auto-engano os impede de crescer emocionalmente e pode levar ao isolamento, pois poucos querem conviver com alguém que julga sem se corrigir. Raiva e ressentimento. Quando uma pessoa hipócrita é confrontada, pode reagir com raiva e negar seus erros. Esse comportamento pode evoluir para agressividade, manipulação e desejo de controlar os outros para manter sua falsa imagem. Deterioração da saúde mental. A longo prazo, a hipocrisia pode levar à depressão e sentimentos de inutilidade. Quando a pessoa percebe que não é respeitada ou valorizada genuinamente, pode sentir um profundo vazio emocional. A hipocrisia destrói de dentro para fora. A hipocrisia não apenas prejudica os outros, mas corrói a própria mente e alma de quem a pratica. Para ter paz interior, é necessário buscar coerência entre o que se fala e o que se vive. Como Jesus ensinou, a verdade e a autenticidade são caminhos para uma vida mais plena e saudável. A pergunta que fica para nós hoje é: de que lado estamos? Estamos com os fariseus, segurando pedras, vivendo na mentira e na hipocrisia? Ou estamos com Jesus, reconhecendo nossos pecados, abandonando as pedras e vivendo na liberdade da verdade? Se essa mensagem tocou o seu coração e te fez refletir, não saia sem deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra e levar essa mensagem de transformação ainda mais longe. E se você acredita que mais alguém precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a verdade e o amor de Cristo. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui buscamos sempre trazer conteúdos que edificam, fortalecem a fé e nos aproximam de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.